Arro, aqui é Selene Diecat, criadora da mesa radiônica xamânica, fundadora do Instituto Águia Dourada, terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga. E hoje nós vamos falar na série sobre os deuses e deusas. Falaremos sobre Djehuty. Djehuty ou Thoth, Djehuty, Tahuti, Zehuti, Teshu, Tetu é uma divindade egípcia antiga e o seu nome significa aquele ou ele que é como a Ibis. Ele era o deus da sabedoria, da escrita, dos hieróglifos, da ciência, da magia, da arte, dos documentos e do arquivamento dos documentos, da documentação de tudo o que acontece no universo. Era um deus também do tempo, que media o tempo, e também mediador nas disputas entre os deuses, além de juiz dos mortos. Djehuty desempenhou muitos papéis vitais e proeminentes na mitologia egípcia, como manter a ordem no universo e ser uma das divindades, uma das duas divindades, sendo que a outra era Maat, que estavam nos dois lados da barca solar de Ra. Na história posterior do Egito Antigo, ele se tornou fortemente associado à arbitragem de disputas divinas, às artes da magia, ao sistema de escrita, ao desenvolvimento da ciência e ao julgamento dos mortos. Os seus papéis na mitologia egípcia eram muitos. Ele serviu como escriba dos deuses, foi o inventor da escrita e dos hieróglifos egípcios. No submundo, ou Duat, ele aparece como um macaco, Ani, o deus do equilíbrio, que relatou quando as balanças que pesavam o coração do falecido contra a pena de Maat, representando esse princípio da ordem, eram exatamente iguais. Acredita-se que Djehuty tenha criado uma grande biblioteca de pergaminhos, contendo todo o seu conhecimento e os seus feitiços mágicos. Seus livros de magia continham fórmulas que comandavam todas as forças da natureza e subjugavam os próprios deuses. Sua consorte, Seshat, a deusa dos escritos, da escrita, das bibliotecas, era a senhora da casa dos livros, indicando que ela também cuidava de sua grande biblioteca de feitiços e pergaminhos. Djehuty foi retratado de diversas maneiras, dependendo da época e do aspecto que se desejava transmitir. Geralmente ele é retratado em sua forma humana com a cabeça de uma Ibis. Ele pode ser representado como contador de tempos e estações usando uma coroa com um disco lunar. Às vezes ele também era visto na arte usando a coroa Atef, ou então as duas coroas unidas do Alto e do Baixo Egito. Os egípcios, antes de continuar, eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz sobre as coroas do Egito Antigo. Os egípcios viam a curva do bico de Djehuty como um símbolo da lua crescente. Djehuty também assume a forma de um babuíno. Às vezes era retratado como um babuíno segurando uma lua crescente, ou então ainda como uma múmia itifálica com uma lua crescente e o disco lunar na cabeça. A associação entre Djehuty e a Ibis pode ser atribuída aos textos das pirâmides da segunda metade do Reino Antigo. Abre aspas. O rei pode se transformar em um pássaro, cujas penas da asa são as de Djehuty,
o mais poderoso dos deuses. Na mitologia egípcia antiga, Djehut está conectado com babuínos, mas não está claro que ele tenha sido realmente representado como tal, como a maioria sugere. O babuíno era um símbolo de Djehut e era visto como se fossem auxiliares no trabalho que ele dirigia. Esses animais geralmente eram mostrados dirigindo escribas em seu trabalho e envolvidos com tarefas relacionadas à medição do tempo. Muitos dos deuses egípcios mais antigos foram sincretizados, e é possível que esse tenha sido o caso de Hedgewar, Babi e mais tarde Djehut. Sua consorte era Seshat e ocasionalmente Maat, Bast, Neherkau ou Het-Hert. Seshat também era vista como sua filha ocasionalmente. Ele poderia ainda ser filho de Ra ou de Heru, e tendo como mãe Het-Hert, ou ainda ser autocriado. Ocasionalmente, Djehut pode ser considerado filho de Nut. Uma tradição de importância local em Armant identifica a deusa Haethawih ou Haethawih como a mãe de Djehut. Nessa capacidade, ela possui o epíteto enfermeira de Nit. Djehut às vezes é chamado de filho de Nit, e Nit como mãe divina de Djehut, provavelmente em um sentido mais simbólico do que mítico. Alguns textos acrescentam que Haethawih criou Djehut para Heruaket, a forma solar de Heru associada a Ra, o deus solar Ra, ou se refere a ela como Haethawih, a ama de leite que amamenta o seu herdeiro. Ainda existe a hipótese na qual Djehut tenha nascido do sangue menstrual de uma deusa de identidade variável. Algumas vezes, por Aset, sangue menstrual de Aset, e Nebet-Het, ou ainda é citado no manual mitológico Delta o estupro da deusa Horit por Set, que resultou em uma gravidez e um consequente aborto espontâneo, ou então a sua primeira menstruação. Em ambos os casos, Horit expele um feto não formado e parecido com um macaco na água, e ele é encontrado por um ibis preto, um pássaro ibis preto, associado à escuridão da lua. Ela é identificada como filho dos dois senhores e como Djehut que emerge da testa. Portanto, esse episódio é apresentado como similar ao relato do nascimento de Djehut, ou do seu símbolo, do sêmen de Heru que surgiu na testa de Set. A associação de Djehut com Neherkau ressalta que, além do seu papel como senhor do conhecimento e da magia, ele também é senhor da justiça e da verdade, abre aspas, cuja abominação é a falsidade, senhor das leis que fala escrita, que testemunha a verdade aos deuses, que julga que Maat, ou a verdade, é mantida, que reivindica o perdedor, salvador do necessitado e de seus bens, que resgata o necessitado dos poderosos. Fecha aspas. Essa citação é do Livro dos Mortos, Feitiço 182. Seu templo principal era o templo em Rimmon, Hermópolis para os gregos, que foi parcialmente destruído em 1826. Mas Djehut também foi cultuado em Ábidos, no templo de Resert, Urit, e também possuía um santuário que era um dos grandes centros de aprendizagem egípcia para sacerdotes, chamado Het Abtit, ou a Casa da Rede. Os sacerdotes aprendiam lá vários feitiços secretos, cerimônias e rituais em relação à sobrevivência no submundo, aumentando seus poderes na sociedade egípcia antiga.
Haviam salas secretas contendo registros históricos que foram mantidos por milhares de anos, incluindo 42 escritos sagrados de Djehuti, ou 42 livros de Djehuti, encapsulando todo o treinamento e conhecimento de sacerdotes e escribas egípcios e descrevendo as instruções para alcançar a imortalidade. Haviam sacerdotes e sacerdotisas, rituais de mistérios e iniciações para cada um separadamente e cerimônias para ambos. Os sacerdotes ensinaram os ritos e observâncias secretos, astrologia, direito, música, escrita, cosmografia, geografia, medicina, matemática e medidas métricas. Ibis foram usados especificamente para fins de sacrifício, e milhões de ibis mortos foram mumificados e enterrados em homenagem a Djehuti. Um grande festival anual chamado Festa de Djehuti era celebrada na época da inundação. Em Hermópolis, Djehuti liderou a Ogdod, um panteão com 8 divindades principais, que eu já falei no vídeo sobre Amon. A esposa de Djehuti, em Hermópolis, poderia ser Nerhepkal, como a gente já falou. E ele também teve numerosos santuários em outras cidades. No mito de criação da Ogdod, Djehuti deu à luz a Tun-Ra, colocando um ovo enquanto estava na forma de um ibis. Pensa-se que o som de sua canção tenha criado 4 deuses sapos e deusas serpentes da Ogdod, que cantaram a canção de Djehuti, ajudando o sol a viajar pelo céu. Djehuti era o mestre da lei física e moral, principalmente divina, de uma maneira divina de enxergar, fazendo uso adequado de Ma'at. Ele é acreditado por fazer os cálculos para o estabelecimento dos céus, estrelas, terra, do universo e de tudo que habita nos universos. A ele também é atribuída a autoria de todos os trabalhos de ciência, religião, filosofia, magia. Os gregos ainda o declararam o inventor da astronomia, astrologia, da ciência dos números, matemática, geometria, agrimensura, medicina, botânica, teologia, do governo civilizado, do alfabeto, da leitura, da escrita, da oratória. Afirmaram ainda que ele era o verdadeiro autor de toda a obra de todo o ramo do conhecimento, seja humano, seja divino. Os gregos relacionaram Thoth, no caso o nome Thoth que os gregos davam a Djehuti, relacionaram então Thoth a Hermes, ao seu deus grego Hermes, devido a alguns atributos e funções semelhantes. E um dos títulos dos epítetos de Thoth, 3 vezes grande, foi traduzido para o grego Trismegistros, tornando-se então Hermes Trismegistros. Djehuti teve papel em diversos mitos no Egito, entre eles o mito da morte e desmembramento de Uezir, ou Osíris. Após Set, ou Ísis, ter reunido os pedaços do corpo desmembrado do marido, foi Djehuti quem deu a ela as palavras mágicas para ressuscitá-lo, para que ela então pudesse engravidar e gerar seu filho Heru-Sa-Aset, ou Horus, filho de Ísis. Em outro mito, após uma batalha entre Heru-Sa-Aset e seu tio Set, no qual o deus das tempestades arrancou os olhos do sobrinho, o conselho de Djehuti forneceu a sabedoria necessária para recuperá-lo. A Djehuti também é acreditada a criação do calendário com 365 dias. Originalmente, segundo o mito, o ano durava apenas 360 dias. E Nut estava grávida de Geb. Em alguns outros mitos, ela seria estéril. Então, voltando à gravidez de Nut, ela e Geb desobedeceram uma ordem de Ra,
que não queria perder o trono. Mas Nut precisava do dia da luz para poder parir os seus filhos. Ela precisava dar a luz. Então conversou com Jehut e pediu ajuda a ele. E ele teve a ideia de desafiar o deus Khonsu, que é outro deus lunar, em uma partida de Senet, em troca da luz da lua. E venceu, ganhando então 5 dias. Nut então pôde finalmente dar a luz a Oesir, ou Osíris, a Heruer, ou Horus Velho, a Set, ou Ísis, e a Nebet-Het, ou Neftis. Jehut também é um pacificador que reconcilia Heru-Saaset com seu tio Set e pacifica as deusas coléricas, em especial Sekhmet. No conflito entre Heru-Saaset com Set, Jehut, embora claramente torcendo pela vitória de Heru, curou os deuses de seus ferimentos, o olho de Heru e os testículos de Set. Entende-se que Jehut expressa um vínculo real, embora conflituoso, entre Heru e Set. Na sequência de um encontro homossexual entre Set e Heru, onde Set posteriormente tenta usar esse evento perante o tribunal divino para depreciar Heru, o próprio Jehut se torna o destinatário do disco luminoso que emerge da cabeça de Set, depois que Set é levado a ingerir a alface contaminada com o sêmen de Heru. Este disco aparentemente representa o disco lunar que Jehut carrega na cabeça. Um incidente mítico envolvendo uma lesão no ombro de Jehut é mencionado no Ramesseum Papyrus 11º, e o coloca ao lado das lesões mais conhecidas, como no olho de Horus, ou Heru, e nos testículos de Set. Uma passagem ambígua do Papiro Jumilak traz um texto muito problemático, mas de acordo com uma possível reconstrução, Set está atacando Jehut e cortando seu braço depois de ter roubado os livros sagrados de Jehut e jogado-os no rio. Jehut coloca magicamente o braço, ele recoloca magicamente o braço, pintando com o pincel o local onde o braço prende, a fim de fixá-lo firmemente no lugar. Jehut era originalmente um deus da lua. A lua não apenas fornece luz à noite, permitindo que o tempo ainda seja medido sem o sol, mas suas fases e destaque deram a ela uma importância significativa no início da astrologia e da astronomia. Os ciclos percebidos da lua também organizaram grande parte dos rituais e eventos da sociedade egípcia, civis e religiosos. Frequentemente era identificado com a própria lua. Por exemplo, o feitiço dos textos dos caixões número 156 afirma que, abre aspas, o que é pequeno no mês inteiro, isso é, a lua nova, e grande no meio do mês, ou seja, a lua cheia, que é Tote, fecha aspas. Mas mais sistematicamente, Jehut é o deus responsável por curar o Edjat, ou olho de Heru, depois de ter sido ferido por Set, como a gente já falou, e a regeneração do Edjat está incorporada ao ciclo lunar crescente. A identificação do deus com a lua provavelmente também envolve uma ideia conhecida por muitas culturas, que leem a lua como o sol noturno, simbolizando os poderes da inteligência humana para complementar o que a natureza fornece e como uma intermediária entre os reinos divino e mortal. Consequentemente, Jehut tornou-se gradualmente visto como um deus da sabedoria e da magia, da medição e regulação dos eventos do tempo, e, assim foi dito, que ele era o secretário e conselheiro do deus do sol Ra, e com Maat, a deusa da verdade, da ordem, da justiça,
estava ao lado de Ra na viagem noturna pelo céu. Djehut facilita a troca através da fronteira entre os reinos humano e divino em sua função como senhor dos textos sagrados. No livro da Vaca Celestial, quando Ra está prestes a se retirar de seu papel de soberano imanente da humanidade, para ocupar então seu lugar no plano celestial, ele diz a Djehut, abre aspas, estou aqui no céu, em meu lugar. Seja um escriba aqui, tenha poder sobre os que estão aqui. Você estará em meu lugar, meu substituto. Fecha aspas. Ra fortalece Djehut com uma série de fórmulas vinculadas às suas diversas formas, de Ibis, de lua, do babuíno. Primeiro, Ra concede a Djehut autoridade para enviar os outros deuses através de feitiços e invocações e verificar suas ações. Por sua vez, esse poder correspondia ao Ibis. Em seguida, Ra pede que ele abranja os dois céus com a tua beleza e a tua luz, ou seja, a lua. Finalmente, Ra o encarrega de atravessar as terras do Ra-Nebu, os senhores do norte, um termo vago para as ilhas do mar Egeu, talvez implicando um circuito ao redor do Mediterrâneo, e, portanto, através de muitas terras estrangeiras. Um hino a Djehut afirma que ele tornou diferente a língua de um país de outro. Esse último poder foi correspondente ao do babuíno. Djehut era considerado inventor da escrita, dos hieróglifos, como a gente já falou, e ele também era escriba no submundo. Ele era universalmente adorado por escribas egípcios antigos, e muitos desses escribas possuíam uma pintura ou uma imagem de Djehut em seu, abre aspas, escritório. Fecha aspas. Da mesma forma, um dos símbolos dos escribas era a Ibis. Djehut sempre esteve presente no salão do julgamento das duas verdades, das Ma'ati, durante a cerimônia da pesagem do coração, na qual o destino eterno de uma alma dos mortos era determinado. O seu papel como escriba do submundo era o de escrever os resultados do julgamento de todas as almas. No exemplar do Papiro de Ani, no Livro dos Mortos do Egito, o escrivão proclama, abre aspas, eu sou a tua paleta do escrita, ó Djehut, e trouxe-te o teu frasco de tinta. Não sou daqueles que praticam a iniquidade em seus lugares secretos. Que o mal não aconteça comigo. Fecha aspas. Como curiosidade, é interessante colocar aqui que também havia um faraó egípcio na 16ª dinastia chamado Djehut, e ele reinou durante 3 anos. Muito da literatura egípcia antiga foi atribuído a Djehut, e esses textos foram inspiração para a literatura grega, chamada hermética, que data do 1º ao 3º século da Era Comum. Desses textos, embora também sejam fragmentos, existe um texto demótico que foi apelidado de Livro de Thoth. Grande parte do texto é irremediavelmente enigmática, mas assume a forma de um diálogo inicial entre Thoth, aquele que elogia o conhecimento, e um discípulo. Um tema marcante no texto é a ideia de que a sabedoria é contínua por toda a natureza. Assim, o texto diz em um momento, abre aspas, o instruído é aquele que instrui, os animais sagrados e os pássaros, ensinamentos surgem para eles, mas qual é o capítulo do livro que eles leram? Os animais quadrúpedes que estão sobre as montanhas não têm orientação? Fecha aspas. Djehut e o deus grego Hermes eram ambos deuses da escrita e da magia em suas respectivas culturas durante o período greco-romano, 332 antes da Era Comum
a 641 depois da Era Comum, na nossa Era Comum. Ambos os deuses foram adorados no que havia sido o templo de Djehuti em Hermópolis. As tábuas de esmeralda de Thoth, ou o segredo de Hermes, como o corpus hermético, era uma tábua feita de pedra verde que continha uma série de textos sagrados. Acreditava-se que esses textos secretos e sagrados revelassem o segredo da vida, as substâncias primordiais e todas as outras substâncias, e forneciam a chave para as ideias da terra, fogo, sol e lua. Acreditava-se que as tábuas de esmeralda de Thoth eram uma combinação do conhecimento e da sabedoria de Hermes e de Djehuti, em camadas de significados enigmáticos. Os textos sagrados contidos nas tábuas de esmeralda de Thoth sobreviveram nas bibliotecas bizantinas orientais. Sua redescoberta e tradução para o latim, durante o final do século XV, foi procurada por alquimistas europeus, que procuravam a receita do ouro alquímico e os segredos de elevar a consciência a um novo grau. As tábuas de esmeralda de Thoth se tornaram um elemento central na fundação da alquimia, e comentários ou traduções foram publicados por pessoas famosas, incluindo Roger Bacon, Aleister Crowley, Albertus Magnus, Carl Jung e Isaac Newton. Conexão com outros deuses. Hermes, como a gente já falou, Asclépio, que era o deus da medicina, Iá, que era um deus lunar, e Khonsu, também da mesma forma, um deus lunar. Deuses sincretizados. Iá, Djehuti, Djehuti, Eshimun e Hermes Trismegistros. Seus símbolos são o papiro, a tábua de escrita, a caneta feita de junco, o cetro Uas, a cruz ansata Ankh, o ramo de palmeira, babuínos, ibis e a lua. Suas oferendas: material de escrita em geral, como papiro, papéis, tábuas de escrever, cadernos, canetas, lápis, tintas e etc. Livros, lavanda, café, chá, de preferência chá preto, chá verde ou chá de frutas vermelhas, chás vermelhos, de hibisco, pães, incenso, que pode ser especialmente de mirra ou quifre, estudo, leitura, o ato de ensinar de forma voluntária, poesia, leite, mel, leite adoçado com mel, limonada, suco de laranja, frutas cítricas, chocolate, pode ser o chocolate escuro, meio amargo, de preferência com laranja ou menta, jogos de tabuleiro, iogurte, vinho branco doce, cerveja, gin. Epítetos. Tem muitos, eu vou colocar somente alguns para não ficar muito pesado. 2 vezes grande, Hermes Trismegistros, 3 vezes grande, quando aparece com a cabeça de falcão e a coroa dupla do Alto e Baixo Egito. O maior em Hermópolis, que ganha conhecimento completo. A alma de Ra, macaco, o excelente Djehuti, Djehuti, o senhor das palavras divinas, o escriba dos deuses, o rei da eternidade, Djehuti que discursa os livros sagrados, Djehuti que faz o exir vitorioso sobre seus inimigos, o senhor das palavras divinas, quem acorda os deuses, aquele com bico que vem de Hermópolis, o grande mago,
o grande Ibis, Áton prateado, governante da eternidade, governante do olho de Heru, governante dos livros, habitante da livraria Per-Ankh, ou a livraria da Casa da Vida, o que traz contentamento às duas terras, chefe dos magistrados, chefe dos livros, quem se satisfaz com Maat, a lua brilhando no céu, o de coração verdadeiro, o coração de Ra, aquele que discerne os corações, quem traz o olho Udjat, olho de Ra, o sol prateado, aquele que faz o que as deusas amam, excelente em conselho, Senhor da eternidade, Senhor das leis, Senhor de Maat, Senhor do submundo, Senhor do paraíso, Senhor do terror, Senhor do julgamento, Senhor das palavras, a língua de Ra, o Rei da eternidade, o silencioso, quem dá as leis, quem decide as leis, quem pesa as palavras, o primeiro na casa dos livros, entre tantos outros. Para finalizar, eu vou deixar com vocês uma invocação ptolomaica de Jehuti, Thoth. Essa invocação está no site Sesh Kemet, que eu sempre deixo aqui o nome para vocês procurarem se vocês quiserem. Eu sou Thoth e falo com você na língua de Ra novamente, pois isto lhe foi falado antes, mesmo que minhas palavras fossem ouvidas. Eu sou Thoth, Senhor da fala divina, aquele que coloca as coisas em seu devido lugar. Eu ofereço ofertas divinas aos deuses, ofertas de invocação aos Ahu. Eu sou Thoth, aquele que concede Maat a Enead, e tudo que sai da minha boca se manifesta, assim como o que sai da boca de Ra. Eu sou aquele a quem ninguém pode expulsar do céu ou da terra, pois sei o que está oculto nos céus, o que é inacessível na terra, oculto em Num. Sou o Criador do céu, sou Ele quem formou as montanhas, quem cria a corrente por meio do pensamento, cria as armas do rio, e quando produz o dilúvio, fertiliza os campos, dando vida para deuses e homens. Ouçam, ó Deus, ouçam minhas palavras, que são as palavras do próprio Ra. Bem, aqui eu me despeço. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, eu peço que deixe o seu like e que compartilhe com seus amigos. Te convido a se inscrever no canal para poder acompanhar não só essa série, mas as outras coisas que eu posto aqui também. E ativar o sininho para você não perder nada. Aqui eu me despeço. Até a próxima semana com mais um vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey, nay, nay. Yana hey, nay, nay.